Oi, pessoal. Nosso último vídeo sobre o curso de Sociologia. E vamos terminar com um brasileiro, Sérgio Buarque de Holanda, muito conhecido por todos, que ficou muito famoso com seu livro Raízes do Brasil. Raízes do Brasil, como vocês observam aí no slide, é tentar compreender as origens do Brasil e o processo histórico de sua formação até hoje, onde tem essa questão de trabalhadores e pessoas que são apenas aventureiros, a questão do rural e do urbano. Então ele fala sobre as origens do Brasil, né, as fronteiras da Europa, esses traços europeus, porque Portugal e Espanha não possuíam uma hierarquia feudal, assim a burguesia mercantil se expandiu além mar, e o português tinha um relaxamento em relação ao trabalho, Sérgio Buarque falando, e tinha uma moral clássica. E diz que isso, o brasileiro puxou isso, esse relaxamento com o trabalho e uma moral clássica falsa, por exemplo. E diz assim, que existem dois tipos de pessoa, aventureiros e trabalhadores. Os aventureiros, que são os portugueses, visam apenas lucro. E o trabalhador colhe o fruto de seus esforços de forma moderada, né? Colhe o que planta. E diz que esse jeito aventureiro dos portugueses, de que eles expandiram além mar, o brasileiro puxou e diz que tem até hoje. Mas o que ele é conhecido mais com o seu livro Raízes do Brasil é dizer que o brasileiro é um homem cordial. Como assim? A base da brasilidade, do que é Brasil, do que é o povo brasileiro, está na família, está no seio familiar, inicialmente patriarcal naquele período colonial. E ele vai dizer assim que o homem cordial, ele tem sentido dúbio. Se mostra em aparência aberto e afetivo aos outros, cuida de seus filhos, se apega às relações afetuosas baseadas no amor, mas também é violento quando precisa ser, defendendo a sua família de sangue ou de coração. Então ele diz, o homem cordial, o brasileiro é um homem cordial. Ele é cordial quando ele quer ser. Por exemplo, quando vê um gringo, trata da melhor forma possível porque veio de fora. Mas alguém que é brasileiro, que nem ele, trata de outra forma. Então ele diz que o brasileiro tem essas duas formas de ser. Bonzinho quando quer, mas violento quando é preciso, quando é necessário e quando quer também. E ele vai falar sobre outros países, outras nacionalidades, como ele fala dos japoneses, que os japoneses têm uma polidez natural em seu hábito cotidiano, são calmos, diferente do homem cordial, que precisa viver no coletivo, se apega aos outros e expressões linguísticas com usinhos, porque ele diz que os brasileiros são muito emotivos, são muito devem estar a todo momento com alguém, em coletivo, e não como os japoneses, que são mais frios, mais sérios. Diz que o brasileiro tem essa necessidade de ser mais emotivo, de se apegar às expressões e de ser ter mais emoção. E faz alusão porque o Brasil, a maior parte das pessoas é católica, então no catolicismo nos tornamos íntimos dos santos e os serviços religiosos era apenas hábito e não por devoção espiritual. Então ele vai dizer, olha, o brasileiro ele é emotivo e vai agir como vai querer ser bonzinho, se tornando íntimo dos santos e fazendo serviços religiosos, não por devoção espiritual, mas que é o hábito da maioria da maior parte dos brasileiros fazem isso, certo? Então, é isso, falando sobre Sérgio Buarque de Holanda, seu livro mais conhecido, Raízes do Brasil, falando sobre a origem do Brasil e os traços que a gente tem dos europeus de ser relaxados com o trabalho, de ser aventureiro e principalmente falando sobre o brasileiro ser um homem cordial, ter duas personalidades, ser bonzinho quando quer, quando convém,